Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que tenham tido uma Semana Santa muito boa, muito farta, cheia de saúde. Bora recomeçar aqui nossas aulas, tá bom? E hoje nós iremos começar com um assunto muito importante, que é a estatística. Um assunto importante para a tua vida, um assunto importante não somente para a área de matemática, como também para as áreas de geografia, química, tá? Onde você vai ver na biologia gráficos em que você fará com que você obtenha sucesso em fazer análise de gráfico. É importante quando você lê, abre um jornal, liga a tua TV e está passando noticiário, principalmente agora, que todo dia aparece a tal da curva do Covid. Então, ali são dados que são coletados diariamente e é feita uma construção de gráfico. Então, nós iremos estudar exatamente esse assunto que é tão importante que todo ano cai entre 3, 4, 5 questões lá na prova do Enem. Não somente na prova de matemática, como também de outras áreas, tá bom? Então, eu trouxe um vídeo para vocês, para que vocês possam estar entendendo a introdução do que a estatística estuda, tudo bem? Então, tenham todos um bom dia. Qualquer coisa eu estou vendo aqui vocês no bate-papo, podem fazer uma pergunta, tá bom? Enquanto o vídeo está passando. Fala aí, eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre introdução à estatística? E vamos começar esse papo do básico mesmo. Que negócio é esse de estatística? Olha aqui. É a ciência da análise de dados. Toda vez que a gente quiser aprender a coletar, organizar e analisar dados para poder tirar conclusões em cima deles, a gente vai ter que estar usando a estatística, tá bom? E o que é imprescindível aqui antes da gente começar a introduzir esse assunto? A gente entender a diferença entre dois conceitos muito importantes da estatística, que é o de população e de amostra. Quem são esses caras? Vamos ver quem são esses caras com um exemplo. Olha aqui. Imagina que a gente quer analisar os níveis de violência de uma cidade. Pô, mas será que a gente vai ter que coletar o dado de uma cidade inteira? Daria muito trabalho, né? Coletar dado de um em um, bater de porta em porta em todas as ruas da cidade. Isso às vezes vai ser inviável. Então, o que a gente pode fazer para coletar esses dados? A gente poderia, por exemplo, coletar dados de uma rua só da cidade, uma rua X da cidade. Isso aqui que a gente fez foi justamente escolher uma amostra dentro de uma população. Olha aqui, a nossa população seriam todas as ruas da cidade. E a nossa amostra foi a rua X, que foi o que a gente escolheu dentro dessa população para analisar, tá certo? De uma forma mais ilustrada, ó, é isso aqui. A população é o conjunto de todos os elementos que a gente tem, que a gente poderia analisar. E a amostra é uma parte desse conjunto que a gente escolheu para de fato analisar. Então, uma parte que a gente separou e, não, peraí, essa galera aqui eu vou lá e vou coletar dados sobre elas, entendeu? Então, repara ó, que a população não precisa nem ser de pessoas. No nosso caso, foram ruas. Poderiam ser, por exemplo, animais, poderiam ser latinhas de refrigerante, poderia ser celular, qualquer coisa pode ser parte de uma população, tá bom? Então, ó, um exemplo de onde acontece essa relação de população e amostra é a pesquisa de voto nas eleições. Vai passar lá na TV. O candidato A tem 30% das intenções de voto. Aí você pode pensar, né? Você pode dizer depois disso, ué, mas eu vou votar nesse candidato e ninguém me entrevistou. Então, por que isso acontece? Como é que isso acontece? Isso acontece porque não dá para entrevistar o Brasil todo, não dá para sair de pessoa em pessoa, dos 200 milhões de habitantes que tem no país, e perguntar em quem que você vai votar. Então, para resolver isso, eles pegam uma amostra do Brasil, ó. Eles pegam, por exemplo, algumas cidades do Brasil para entrevistar as pessoas dessa cidade. E o que acontece quando eles fazem essa entrevista sobre umas pessoas da cidade e acabam respondendo sobre o Brasil todo? Olha aqui. Analisando os dados dessa amostra, a gente pode tirar conclusões sobre a população como um todo. Isso se chama inferência de dados, quando a gente, a partir da amostra, a gente declara coisas sobre a população como um todo. Então, ó, a partir de algumas cidades do Brasil, a gente falou que 30% das intenções do país todo vão ser para um certo candidato. Isso se chama inferência de dados, ok? Vamos voltar agora, então,
para a situação lá do índice de violência que a gente queria medir. A nossa amostra foi a rua X, certo? A gente pegou essa amostra, né? Mas agora, imagine isso daqui, ó, que a rua X é a rua mais violenta da cidade. Será que a gente escolheu uma boa amostra? Será que a gente pode confiar nos dados que essa rua vão dar pra gente? Ou será que ele não é fielmente representativo da cidade como um todo? Porque a inferência desses dados vai ser talvez não seja uma boa base para analisar a população da cidade toda, certo? A gente tem que garantir que uma amostra é digna de confiança. Então, a gente não pode pegar, por exemplo, a rua mais violenta da cidade, porque essa rua é um ponto fora da curva, ela não pode ser parâmetro para gente, que vai ser um caso muito extremo. Então, a gente sempre tem que ter o quê? Amostras que sejam dignas de confiança, que possam representar a população como um todo, tá bom? Tá bom, tô entendendo, mas agora vamos falar de outra coisa que a gente já falou, ó, muito nessa vida, variáveis, mas agora a gente vai falar sobre variáveis na estatística. Quem que são variáveis na estatística? O que é esse negócio? Vamos supor que a gente quer analisar os estudantes de uma faculdade, por exemplo. E aí a gente pode perguntar várias coisas para esses estudantes. A gente pode coletar vários tipos de dados diferentes sobre essas pessoas, como, por exemplo, esses dados aqui, ó. A gente poderia saber a cor de pele deles, o sexo, o desempenho acadêmico, que pode ser bom, médio ou ruim, a classe social, o número de matérias que eles já cursaram, até o tempo que eles demoram para ir e vir da faculdade. Mas como é que a gente pode classificar essa galera? Todas elas, todos esses aspectos aqui que eu escrevi, ó, são variáveis. Mas será que eles são todos a mesma coisa? Não são, eles vão ter classificações diferentes. Vamos entender quais são essas classificações das variáveis. Uma variável na estatística, ela pode ser qualitativa, por exemplo. E sendo qualitativa, ela pode se dividir em dois tipos. Ela pode ser qualitativa nominal, tipo a cor de pele e o sexo dos estudantes, ou ela pode ser ordinal, tipo o desempenho acadêmico ou a classe social deles. Ué, mas qual a diferença? Como eu sei qual é qual? Reparem comigo, o desempenho ele pode ser ruim, médio ou bom. A classe social pode ser baixa, média ou alta. Reparem que tem sempre uma hierarquia aqui nesses dados. Eles vão sempre ter uma certa ordem. Então, a gente já vai saber que é o ordinal. Se não tiver nenhuma hierarquia, vai ser um dado nominal. Uma cor de pele, a pessoa pode ser negra, pode ser branca, o sexo pode ser feminino, masculino. Não tem nenhuma hierarquia aqui dentro. Então, quando não tiver uma hierarquia, só uma característica, vai ser uma qualitativa nominal. E quando tiver uma certa hierarquia, vai ser uma qualitativa ordinal, tá bom? Mas e se não for qualitativa? Se não for qualitativa, é quantitativa. Ó. Quantitativa vai poder ser discreta, que nem o número de matérias cursadas, ou contínua, que nem o tempo de translado que os estudantes têm. Qual que é a diferença? A discreta, ó, vai ser sempre um número exato, um número definido. Ou você cursou uma, ou duas, ou 20, ou 40 matérias. Ninguém cursa 30,5, 21,37 matérias. É sempre um número definidinho, certo? Então, vai ser uma quantitativa discreta. E a contínua, por outro lado, ó, vamos pensar no tempo, por exemplo. Alguém pode demorar 1 hora para chegar até a faculdade. Mas alguém pode demorar também 1 hora e 2 minutos para chegar na faculdade. Ou então 1 hora, 2 minutos e 36 segundos. Então reparem que a gente sempre pode especificar mais esse tempo. A gente sempre pode adicionar uma casinha decimal nesse tempo. E isso faz que a gente tenha infinitas respostas possíveis para tempo, por exemplo, certo? Então quando a gente tiver assim, ó, uma variável de número, né, quantitativa, mas que não seja tão exata, tão definida, ela vai ser contínua, beleza? Muito conceito essa aula, eu sei, mas está chegando no final. Olha só, vamos ver agora o que é esse negócio de teoria da amostragem. A teoria da amostragem vai ser o estudo da relação entre uma amostra e a sua população. Como assim? Olha aqui, a gente vai falar, a gente já falou, né, que a gente vai tirar conclusões sobre uma população sempre a partir de uma amostra. Mas, ué, como é que a gente vai fazer isso? Como que isso funciona? A gente vai estimar parâmetros. Olha só, uma população, ela pode ter vários parâmetros, certo? Por exemplo, ela pode ter uma média populacional, um mizinho aqui, a letra grega. Ela pode ter uma variância populacional, sigma ao quadrado. Ela pode ter um desvio padrão populacional, que é o sigma. E uma amostra vai ser bem parecido com isso, mas olha aqui quais vão ser os parâmetros. A gente vai denotar por outras coisas. Vai ser uma média amostral, x barra, uma variância amostral, s ao quadrado.
Então, como é que vai ser a relação aqui entre esses parâmetros? Os parâmetros populacionais vão ser estimados pelos parâmetros amostrais. Olha aqui, a gente vai falar que o valor da média amostral, por exemplo, vai ser uma estimativa para o valor da média populacional. Mesma coisa para a variância, para o desvio padrão. Poderia ser a nossa proporção também, que é aquele pezinho. Então, os parâmetros amostrais a gente vai poder sempre usar eles para estimar os parâmetros populacionais, beleza? Gente, essa é a primeira parte dessa aula, vai ter um vídeo na sequência. Não me deixe aqui sozinha, tá bom? Esse vídeo te ajudou? Responde aí. Pronto, voltei. Então, gente, vocês devem ter observado no vídeo que foi bem rápido, foi para dar uma noção para vocês. O que nós iremos estudar é a estatística. Essa palavra aí que tenho certeza que vocês já ouviram falar muito em jornais, revistas, principalmente agora, porque o mundo vive de uma pesquisa, estamos dependendo de uma pesquisa para que se chegue logo a vacina com maior eficácia. No caso, já temos, foi feita várias pesquisas para se chegar nessa vacina. E, a partir de agora, os estudos do comportamento das pessoas que já foram vacinadas vão dizer como é que elas irão se comportar. Então, gente, o que vem a ser a estatística? É um ramo da matemática, assim como a aritmética, assim como a álgebra, a geometria, a estatística, o qual é um ramo mais recente, ao qual muitos matemáticos eles duvidam de ser uma sub-área de matemática, pois já existem estudos próprios. Nós temos estudiosos que defendem mais a estatística na medicina do que a própria estatística para a matemática. Então, a aplicabilidade dela é muito grande, gente. Então, o que vem a ser a estatística? Ela é um trabalho, tá bom? É um ramo que ela tem como fundamentação a coleta de informações. A partir dessa coleta de informações é feito o tratamento destas informações e logo depois se chegar a uma conclusão e essa conclusão ser mostrada para um determinado grupo ou público através de gráficos, tudo bem? Eu não queria muito, gente, estar falando de Covid, mas vamos falar de política. Na política, a pesquisa é fundamental, como foi dito pela professora anteriormente, a questão de você dizer, aquele candidato A tem 30% da intenção dos votos. Espera ainda que Mariana está. Um erro técnico aqui, viu? Esqueci de fechar a porta. Então, onde é que eu estava mesmo? Falando de política, é fundamental que se na política tenha a estatística, tá bom? Tantos por cento candidato A tem tantos por cento da intenção de votos. Como é que ele chegou nesse valor? É feita uma amostra. O que é a amostra? É a parte da população. É impossível, gente. Não vamos dizer essa palavra, não, mas é muito difícil pesquisar todo mundo. Imagina só aí a população de Codó. Alguém sabe me dizer qual que é a população de Codó? 120 mil. 120 mil pessoas. Eleitores, vocês têm ideia de quantos são? Vamos dizer que Codó tem 80 mil eleitores. Então, para se fazer uma pesquisa com candidatos, será que tem condição de pesquisar as 80 mil pessoas? Vocês sabem muito bem que Codó, ela vive, tem muitas pessoas que vão estudar fora, estudar diariamente, vão estudar em Caxias, vão estudar aqui em Teresina, e que possivelmente num dia de uma pesquisa você não encontra essa pessoa. Então, fielmente, você conseguiu enumerar todos,
os eleitores? Não. Então, o que é que vai ser feito? Uma amostra. E o que é que vai ser essa amostra? É um subgrupo de uma população. A população seria o todo, seria todos os eleitores da cidade de Codó. Mas aí você pega uma amostra, que é uma parte da população que vai possuir as mesmas características. Você vai pegar homens, mulheres, jovens de 16 anos começaram a votar agora, pessoas acima de 60 anos, empregados, desempregados, tá? Quem mora na zona rural, quem mora na zona urbana de Codó, então você tem que pegar uma parte da população que terá as mesmas características da população em geral, tudo bem? A partir daí, gente, é feita uma pesquisa. E essa pesquisa, ela é composta de variáveis. O que são as variáveis? São nada mais, nada menos do que as perguntas, as informações que são coletadas. E aí, de acordo com o vídeo, ela foi dividida em duas partes. Em que? Em variáveis qualitativas e em variáveis quantitativas. Vocês entenderam o que foi colocado por ela? O que são essas variáveis? De maneira bem simples, as variáveis qualitativas são aquelas que são totalmente entendidas através de palavras, adjetivos, tá? Por exemplo, qual é a sua cor? Você vai dizer que você é moreno, você é pardo, você é branco. São palavras que vão dar a ideia completa da informação. Quando pergunta qual é a sua religião, eu sou católico, evangélico, protestante, então isso vai dar condição. Então, elas foram caracterizadas em nominal, tá certo? Variáveis nominais e ordinais. Ordinal vem de ordem, tá? Aí você faz uma pergunta, então você ordena se tá bom, ruim ou não gostou, por exemplo, tem muito na questão da internet, então existe uma classificação. Caso contrário, se não tiver, ela vai ser ordinal. Qual é a sua preferência musical? Ah, eu gosto de forró. Ah, sertanejo, eu gosto de reggae, eu gosto de rock. Então, isso aí é uma variável qualitativa ordinal, que não tem nominal, tá bom? Ordinal teria uma ordem. Qual é a série que você estuda? Ah, o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Observa que tem uma ordem aí, tá bom? Então, é uma variável qualitativa ordinal. Já a variável quantitativa é aquela que está associada à quantidade, a número, a valor, é aquela que fica totalmente entendida quando se fala números. Aí pergunta, quantos anos você tem? Você responde, eu tenho 16. Ah, eu tenho 17. Ninguém diz, eu tenho 16 anos e 3 meses. Não, ninguém diz. Ou fala 16 ou fala o quê? 17, tá bom? E as variáveis quantitativas são chamadas de contínuas e discretas, tá bom? Discreta é aquela em que o número fixo. Quantos irmãos você tem? Ah, dois, três. Não existe. Ah, alguém aqui tem dois irmãos e meio? Não. Ou tem dois ou tem três. Então, isso é a variável quantitativa discreta. A contínua é aquela que pode ocorrer uma quebra. Como? A parte inteira e uma parte decimal. Como assim? Qual a sua altura? 1,60 m. Observa que tem 1 m e entre o 1 m e 2 m tem uns 60 o quê? Centímetros. Tudo bem? Então, quando se fala esse tipo de característica, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam é somente a ideia de quali e quantitativa. Variável qualitativa tem a ver com nome e quantitativa tem a ver com o quê? Com número, tudo bem? Meu amigo João Vitor, você está aí? Eu, Bom, sim, senhor. Você já ouviu falar no censo? no censo, Sim ou não? não. Alguém aí sabe me dizer o que é o censo? Hein? Ninguém? Eita. Gente, o censo é a maior pesquisa estatística que ocorre no Brasil. O censo é quem determina todas as características da população brasileira. O último censo ocorreu em 2010
Era para ocorrer agora em 2019, tá bom? Passando para 2020, mas não tivemos por causa da pandemia, tá ok? E o censo é quem vai colocar a realidade, tá? De toda a população brasileira. Existe, inclusive, teve até agora o teste seletivo para convocar recenseadores, que são as pessoas que irão passar lá na sua casa e irão fazer uma série de perguntas, e onde essas perguntas a gente já sabe que são as variáveis, que irão depois disso ser juntas, tá bom? Através de um rol, que nada mais é do que a distribuição dessas informações, e a partir daí tirar conclusões, tudo bem? Minha amiga, deixa eu escolher aqui uma pessoa que está aqui. Deixa eu ver aqui. Meu amigo Givaldo. Tá aí? Oi, professor. Givaldo, me diga uma coisa. Se o recenseador chegar na tua casa e perguntar quantos cômodos tem a tua casa, isso é uma variável qualitativa ou quantitativa? Quantitativo. Quantitativa. Por quê, Givaldo? Porque ele perguntou quantos cômodos tem. Aham, e você vai responder, tem 4 cômodos, 5, 6, tá bom? Então, é uma variável quantitativa, é discreta ou contínua? Senhor? É uma variável quantitativa discreta ou contínua? Contínua? Seria discreta. Eu vou colocar, às vezes confunde mesmo. Discreta porque tem um cômodo, 2 cômodos, 3 cômodos. Não existe 3 cômodos e meio, tá? Discreta, tá certo? É um número inteiro. E contínua pode haver uma quebra. Tudo bem? Minha amiga Maria Keliane. Oi, professor. Aí o recenseador chegou na sua casa, Maria Keliane, e perguntou para sua mamãe, tá? Qual é o seu grau de instrução? Você vai responder com a variável qualitativa ou quantitativa? O grau de escolaridade, o grau de instrução, você ia responder o quê? Qualitativa? Qualitativa, né? Porque você pode ter o ensino médio, ensino superior, pós-graduado, tá? Mas isso mesmo, é uma variável qualitativa. Mas seria nominal ou ordinal? Eu acho que ordinal. Ordinal. Por quê? Porque você tem uma sequência, você tem uma hierarquia, como foi dito, mas eu gosto mais de dizer na questão de sequência. Você tem o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, pós-graduado, especialista, mestre, doutor, pós-doutor. Então, existe uma sequência, tá bom? Então, são palavras que vão formar uma sequência, tudo bem? Então, gente, eu gostei muito dessa nossa aula de hoje. Nem parece aula de matemática, não vi um número, tá? Mas a introdução da estatística é desse jeito mesmo, tá bom? Então, amanhã, na nossa aula, a gente vai começar a fazer umas continhas, tá bom? Não saio da aula, eu vou parar a gravação e gostaria de continuar uma conversa com vocês, tá bom? Então, não, já já eu falo sobre isso. Então, não saiam, tá bom? Vou me despedir aqui de vocês, mas não saiam, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Tudo de bom, muita saúde, paz e até a nossa próxima aula.